Graças a Deus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a palavra de Deus, abra em João, capítulo 15 e versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7. O tema desta palavra é consertando o altar. Está escrito: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? No seu lugar, solte a sua Bíblia sobre o seu banco e faça uma oração pedindo ao Espírito Santo falar ao teu coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, estamos neste lugar para te adorar e te bendizer. Senhor, nós entoamos cânticos de adoração e te rendemos a glória, a honra e o louvor. Reconhecemos que o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Ó Deus, a nossa alma tem fome e sede da Tua presença. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Então vem agora, amado Espírito Santo, e toma o lugar do pregador. Unge os lábios do pregador e fala a cada vida segundo a tua vontade, segundo a necessidade do teu povo. Ó Deus, não estamos aqui para ouvir palavras de conhecimento humano, mas queremos a revelação que vem do alto céus. Então, ó Pai, descortina, Senhor, toda barreira, tira, Senhor, todo empecilho espiritual e ministra desde já a Tua graça, a Tua glória e o Teu poder. Se alguém chegou cansado, seja renovado. Se alguém chegou triste, receba a alegria do Senhor. Renova o Teu povo com a Tua santa presença e opera um milagre em cada vida, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da Tua fiel e poderosa palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, a esperança, a alegria da salvação e me enche do Teu Espírito e da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que crê que esta palavra que nós lemos é a palavra de Deus, aí no seu lugar, aplauda bem forte ao Verbo que se fez carne. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor dizemos a Ti. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Podemos nos assentar em nome do Senhor Jesus. O Senhor, nosso Deus, tem inúmeras e grandes promessas de bênçãos e vitórias para a tua vida e para a tua família. E Deus é fiel. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando o Senhor diz, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. Deus tem poder para cumprir na tua vida a cada uma das suas promessas. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo, além do que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos, segundo a palavra do apóstolo Paulo. Amém? Não há nada maravilhoso ou impossível para o Deus que nós temos servido e adorado neste lugar. Ele é o Senhor dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. A sua palavra diz que Ele abre portas aonde não existem portas. A sua palavra diz que Ele cura as enfermidades que para a medicina são incuráveis.
Ele restaura o lar, a família, ele levanta o pobre e miserável do montouro e o faz assentar na mesa com os príncipes do seu povo. A Bíblia diz que o leão e os filhos dos leões padecem com fome, mas aqueles que confiam no Senhor de nada têm falta. Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra, para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Porém, muitas vezes nós clamamos e invocamos o seu nome e pedimos que a sua palavra e promessas se cumpram nas nossas vidas e não obtemos resposta. Quem aqui já orou e não recebeu a resposta, levanta a mão. Quem aqui já clamou e invocou o nome do Senhor e não viu a boa mão de Deus agindo em seu favor? Sejamos sinceros. Por que clamamos e as promessas de Deus em alguns momentos não se cumprem nas nossas vidas? A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus é fiel para cumprir nas nossas vidas a sua palavra. Porém, muitas vezes o Senhor fica impossibilitado de cumprir a sua palavra e promessas em nossa vida, porque nós estamos em desacordo com a sua palavra. E a sua palavra diz: acaso poderão dois andarem juntos se não estiverem de comum acordo? Deus só pode estar junto de nós se nós estivermos de acordo e em obediência à sua santa palavra. Se nós estivermos debaixo da sua autoridade, se nos colocarmos na sua presença como servos, reconhecendo que Ele é o Senhor. Deus chamou Josué e disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Ninguém poderá te resistir. Através da tua vida, eu farei os filhos de Israel herdarem a terra de Canaã, a terra prometida. Eu serei contigo assim como eu fui com Moisés, meu servo. E Josué, liderando o exército de Israel, o povo de Deus, com a promessa de Deus sobre a sua vida, cerca a cidade de Jericó. Uma cidade cercada por grandes muralhas, habitada por 7 nações com 7 grandes exércitos, aonde haviam gigantes e grandes guerreiros. Mas sobre eles estava a palavra de Deus. Sobre eles estava a mão daquele que é mais forte do que todos os exércitos da terra. E eles obedeceram a palavra do Senhor e clamaram, e aquelas grandes muralhas caíram por terra, e eles adentraram aquilo que era a promessa de Deus, e eles venceram os inimigos e tomaram posse da bênção do Senhor. Eles venceram gigantes porque tiveram fé na palavra e na promessa de Deus. Eles viram o impossível se tornar possível. Eles viram as muralhas caindo por terra diante dos seus olhos, porque o Senhor era com eles. E quando Deus é conosco, não existem barreiras que nos impeçam de tomar posse das bênçãos do Senhor. As muralhas caem por terra e se tornam em degraus que nos conduzem ao pódio da vitória. As lutas se transformam em testemunhos que nos edificam na fé e nos fazem crescer e ser fortes no Senhor. Eles viram algo maravilhoso. Um povo simples, que há pouco era escravo, vencendo 7 nações, vencendo exércitos de gigantes, só pela mão de Deus. A mão de Deus está sobre nós, e nós vamos vencer gigantes, as muralhas de impedimento, de empecilho, que querem nos impedir de alcançar os sonhos que Deus tem colocado em nosso coração, vão cair por terra, porque o Senhor é conosco. Ele disse na sua palavra: eu dou poder à minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão.
Muitas vezes você pode se sentir pequeno e fraco, mas quando você é fraco, então é que você é forte, porque o poder do Senhor Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira e Ele garante a nossa vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Diga amém. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Israel tinha sobre si a palavra do Senhor Deus. E ninguém pode impedir a palavra de Deus de se cumprir na vida do servo fiel e obediente. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida daquele que é fiel. O inferno pode se levantar contra você. O homem pode se levantar contra você, mas a mão de Deus vai te conduzir em triunfo à vitória. Tudo aquilo que Deus planejou fazer na tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vão cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque o Senhor tem dado ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem nos teus caminhos. Você não vai tropeçar. Os inimigos virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos vão ter que retroceder. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, é contigo. O mal não pode te tocar, não pode te deter, nada pode impedir o teu sucesso, porque Deus te predestinou à vitória. Desde antes de você nascer, Deus determinou no alto céus que a tua vida iria glorificar o seu santo nome. Você é um projeto de vitória do Deus Todo-Poderoso. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser um fracassado. Você nasceu para glorificar a Deus. E para que a tua vida seja palco de ação do Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver que Deus existe, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, porque elas vão ver milagres de Deus na tua vida e na tua família. Deus, Ele vai cumprir na tua vida os sonhos que Ele tem colocado no teu coração. Israel marchava vencedor porque a palavra de Deus estava sobre eles e eles estavam guardando a palavra de Deus. Ninguém poderá te resistir, Josué. Eu serei contigo como eu fui com Moisés. O inimigo não te subsistirá. As muralhas de Jericó caíram. Eles venceram os gigantes e se apropriaram da bênção do Senhor. As muralhas que te impedem de tomar posse da bênção vão cair por terra. Os gigantes vão tombar e a vitória vai se concretizar, porque Deus é contigo. Deus é contigo, igreja. Porém, uma coisa o Senhor disse a Josué e a nação de Israel: a terra que vocês vão adentrar está debaixo de maldição, porque eles pecaram e transgrediram a minha palavra. Eles e os seus pertences são malditos. Quando vocês entrarem, eu vou construir um mundo novo. Vocês são um povo santo e separado para mim. Não toquem em coisas imundas e eu vos receberei. Serei o vosso povo. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eles tinham a palavra do Senhor sobre si. E Deus disse: não tomem para si os seus pertences, as suas vestes, os seus animais, porque eu vou suprir todas as vossas necessidades. Apenas a prata e o ouro vocês irão pegar para ser consagrada para servir na obra do Senhor. As demais coisas devem ser destruídas, porque se vocês tocarem e se apropriarem daquilo que está debaixo de maldição, vocês se tornarão malditos. E desta forma eu não serei convosco e sereis vencidos em campo de batalha. Eles tinham a palavra do Senhor. Deus era fiel e estava lhes dando vitória. Deus colocou à sua frente
uma terra que era próspera e manava leite e mel, onde eles iriam ser livres e prósperos para adorar a Deus e viver uma vida abundante, para começar uma nova vida. Deus nos tirou do mundo de trevas, onde éramos escravos do pecado e de Satanás. E Ele tem nos levado a uma terra onde vivemos uma vida abundante, onde as suas promessas têm se cumprido a cada dia. E muitas ainda vão se cumprir, porque aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la. Mas Ele está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Se tudo ainda não se concretizou, é porque Deus ainda está trabalhando em teu favor. E quando eles entraram, a primeira cidade que eles se apossaram foi a cidade de Jericó. E um homem da tribo de Judá chamado Acã, quando entrou em uma tenda dos povos os quais haviam sido vencidos, ele viu que ali havia 200 moedas de prata, uma capa babilônica muito linda e uma barra de ouro. Ele cobiçou, ele deixou o desejo de possuir aquelas coisas e entrar no seu coração. E ele tomou para si aquilo que deveria ser destruído, e a prata e o ouro levados e apresentados para a casa do Senhor, para o serviço do Senhor. E ele escondeu aquelas coisas debaixo da sua tenda. E a palavra do Senhor era clara e dizia: não toque e não tome para si nada daquilo que está neste mundo de trevas, porque você se tornará maldito. E ele, olhando para os lados, viu que ninguém estava vendo. E ele tomou e escondeu. Ele escondeu de Josué e do povo de Israel, mas não escondeu dos olhos do Senhor Deus. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Na sua presença as trevas são como a luz do sol ao meio-dia. A Bíblia diz que todas as coisas são claras e visíveis aos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Deus, Ele vê além do físico. Quando Ele olha para o ser humano, Ele vê o íntimo do coração. O homem vê as obras, mas Deus vê a intenção. Tudo é visível e claro aos olhos do Senhor. Dele nós não podemos esconder nada. Deus vê além das aparências. Deus vê além do exterior. Deus vê a essência do ser humano. Deus sabe quem realmente cada pessoa é. E Ele não se deixa influenciar pelas aparências. Por isso nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, não adotamos usos e costumes, mas nós pregamos uma palavra que tem transformado vidas. E que tem feito pessoas que eram escravas do diabo se tornarem filhas de Deus e herdeiras do reino dos céus. Nós temos compromisso com o reino do Senhor e não com doutrinas humanas. Nós respeitamos a visão de todos os irmãos. Ninguém viu, mas o Senhor viu. E quando eles se prepararam para seguir em frente e vencer e tomar posse da próxima cidade, a cidade de Ai, alguém diz: não é preciso cansar todo o exército contra aquela pequena cidade. Separa 3.000 homens e os envia. Estes 3.000 homens serão mais do que suficientes para tomar posse de Ai. E Josué achou bom. Deixou o exército e o povo descansando, enquanto 3.000 homens do seu exército foram à cidade de Ai. E quando eles entraram em Ai, eles pensavam que teriam vitória, porque o Senhor disse: eu serei convosco e ninguém vos subsistirá. Nós temos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor para a tua vida é bênção e vitória. Ele
Eles estavam certos que iriam vencer o inimigo sem nenhum esforço. Mas eles foram surpreendidos. E diante da resistência do inimigo, eles tiveram que virar as costas no campo de batalha e retroceder fugindo. E quando eles fugiram, 36 soldados do exército de Israel foram feridos e mortos no campo de batalha. E quando os demais chegaram até aonde estava Josué e os anciões de Israel descansando, eles disseram: Josué, não conseguimos vencê-los. Tivemos que virar as costas e fugir para não sermos destruídos por completo. E naquele instante a promessa do Senhor vem na mente de Josué. Josué lembra o Senhor lhe falando: eu serei contigo, ninguém te resistirá. E ele rasga suas vestes, dobra o seu joelho e coloca o seu rosto no pó da terra. E uma pergunta surge na sua mente: Senhor, por que o Senhor não deu vitória? Se a tua palavra diz que o Senhor é o Deus da nossa vitória, que ninguém nos subsistirá, como o nosso povo retrocedeu. Agora seremos envergonhados. Agora os demais povos não irão nos temer. O que será de nós agora, Senhor? Eles vão se unir e nos destruir. Por que o Senhor não nos deu vitória? E muitas vezes essa pergunta está na mente dos cristãos que fazem parte da igreja do Senhor nos nossos dias. Você já teve grandes vitórias, você já viu muralhas caindo e gigantes tombando, você já viu a glória de Deus se manifestando na tua vida em muitas oportunidades, mas neste momento você tem orado e clamado e você não tem visto a mão de Deus agindo em teu favor. E muitas vezes você se vê envergonhado diante de uma situação. E você se pergunta: Senhor, por que eu tenho te clamado e a tua mão não tem agido em meu favor? Por que eu não tenho visto o teu poder se manifestando nesta área da minha vida? Porque a bênção do Senhor não está se manifestando nesta área. E Josué, ele ficou ali junto com os anciões, se humilhando na presença de Deus, com o rosto no pó da terra. E ele queria saber: Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que há de errado? Porque o Senhor não deu vitória. Até que o Senhor fala com Josué e diz: Josué, por que você está prostrado com o rosto em terra? Levanta-te e eu falarei contigo. Josué se levanta e o Senhor lhe diz: Josué, Israel não guardou a minha palavra. Eu ordenei que eles não tomassem para si nenhum bem dos povos que habitavam na terra que vocês estão tomando posse, porque eles estão debaixo de maldição. E o meu povo tomou para si objetos que estavam debaixo de maldição e escondeu. E Josué, muito indignado, reúne todo o povo. E eles lançam sorte e pedem para o Senhor lhes mostrar quem havia feito tal coisa. E recai sobre Acã e a sua família. E ele diz para Acã: eu te peço, conta-nos o que você fez. E Acã, sem poder esconder, diz: eu reconheço que pequei contra o Senhor. Quando eu entrei em uma tenda, eu vi 200 moedas de prata, uma barra de ouro e uma capa babilônica e as desejei. Então eu a escondi debaixo da minha tenda. Ele confessou o seu pecado, não por estar arrependido, mas porque foi pego e obrigado. Então Josué e o povo pegaram ele e a sua família e levaram no vale de Acor, também chamado de o Vale da Desgraça. E ali eles foram apedrejados e queimados. E o mal foi eliminado. E depois disto o Senhor falou a Josué dizendo: Josué, agora que vocês eliminaram o pecado do meio do povo, se coloquem em posição de guerra, porque eu lhes darei vitória.
E eles foram novamente contra os habitantes de Ai e os venceram, porque o Senhor era com eles. E muitas vezes estamos diante de lutas e dificuldades e nos perguntamos por que não temos tido vitória. Porque o Senhor não tem sido conosco. Porque a palavra do Senhor tem sido desobedecida. Porque muitas vezes os irmãos não veem, mas o Senhor vê os nossos erros, as nossas falhas. Muitas vezes temos feito coisas que nos condenam na presença do Senhor. Ninguém viu, mas o Senhor vê. Muitas vezes guardamos mágoa, guardamos ressentimento, praticamos coisas que a palavra do Senhor condena. Ninguém vê, mas aquele que sabe todas as coisas vê. E isso tem impedido a palavra e as promessas dele de se cumprirem na nossa vida. E nos perguntamos, Senhor, por que não tens agido e dado a vitória? Lamentações 3:39 diz: por que se queixa, ó homem? Queixa-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Acã foi morto, mas nós não precisamos ser mortos, porque estamos mortos em Cristo Jesus. Jesus na cruz assumiu os nossos pecados e maldições. Ele verteu o seu sangue para que através da sua morte tenhamos vida e vida em abundância. Não precisamos confessar o nosso pecado e ser mortos. Precisamos confessar o pecado e abandonar o pecado. Provérbios diz que aquele que encobre o seu pecado não prosperará, mas aquele que o confessa e o abandona encontrará a misericórdia do Senhor. Se Deus não tem agido na tua vida, se em alguma área você não tem obtido resposta, se na tua mente tem a pergunta, Senhor, por que não tens agido nesta área? Por que a tua palavra não tem se cumprido? Deus é perfeito e fiel. O erro não está no Senhor, mas em ti. Analise e Deus vai te mostrar, na luz da palavra e na ação do Espírito Santo, aonde você tem errado. E você vai consertar o altar, consertar a sua vida, assim como Israel se consertou para que o Senhor fosse com eles. E assim eles tiveram vitória. Precisamos fazer consertos a cada dia. A Bíblia diz que o nosso travesseiro nos aconselha. Precisamos olhar para a nossa vida. É fácil julgar os irmãos, mas precisamos olhar e julgar a nós mesmos, como diz Paulo, para que não sejamos condenados com o mundo. Precisamos ver aonde estamos errando, aonde estamos sendo falhos, aonde estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Porque o Senhor não tem cumprido a sua palavra em nossa vida em determinadas áreas. E fazer um conserto. E quando nós nos consertarmos, o Senhor dirá, agora você pode se levantar e enfrentar o inimigo, porque eu garanto a vitória. E você vai ter vitória. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Deus não quer que a sua igreja seja envergonhada. Mas Deus não pode nos abençoar sendo que estamos no erro, na falha, porque assim Ele estaria aprovando algo errado. Deus, Ele quer que nós venhamos nos consertar. Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu o seu clamor. Mas antes do seu clamor subir aos céus, a Bíblia diz que Ele consertou o altar. O altar estava quebrado, estava desorganizado. E ele sabia que não poderia obter a resposta de oração daquela forma. Então, antes de clamar, ele consertou o altar. Ele colocou cada pedra do altar no seu devido lugar. Você quer resposta de oração? Você quer a vitória de Deus na tua vida? Conserte o teu altar. Conserte a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Faça um concerto com o Senhor. A Bíblia diz em 1 João 9... 1 João 8 e 9. Se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus sabe que somos falhos. Deus não quer perfeitos, mas pessoas que se deixem aperfeiçoar. Deus quer que sejamos humildes e venhamos reconhecer que erramos e que precisamos do seu perdão,
Por isso eu quero te convidar, você que quer fazer comigo essa oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. E nós vamos orar. E nós vamos pedir que Deus nos mostre o nosso erro. Como o salmista Davi disse lá no Salmo 139, no versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e me conhece, prova os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos eternos. Senhor, olha para a minha vida e me mostra aonde eu tenho errado, para que eu me conserte e possa ter vitória. Israel consertou o seu erro, e Deus voltou a ser com Israel. Você vai se consertar, e Deus, Ele vai voltar a ser contigo. Ele diz na sua palavra, em uma dada oportunidade, eu sou convosco, enquanto vocês forem comigo. Graças a Deus. Pedi para o pastor Celso dirigir essa oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai amado. Realmente, irmãos, é necessário nós consertarmos o nosso altar. A igreja, às vezes, ela não prospera por falta de uma submissão. Às vezes a falha está numa única pessoa, como estava dentro do contexto que foi citado. Não era a família toda, era um. Mas a família toda pagou pelo erro de uma pessoa. A igreja, muitas vezes, ela sofre por falta de temor de Deus. E nós temos que ter esse temor. Saber, nós temos conhecimento do que é certo, do que é errado. Vamos deixar Deus operar em nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos amarrados por algo que nos prende ao passado. Muitas das vezes nós estamos amarrados por uma mágoa que a gente tem contra um familiar, contra algum conhecido, colega do serviço. E isto, às vezes, atrapalha não só o teu crescimento, como o crescimento da igreja. Então é necessário, cada um de nós, consertar aquela parte do altar que nos pertence. E o Senhor vai operar. O Senhor vai transformar a vida de cada um. Aleluia. E você é uma rocha na presença de Deus. Mas ela precisa ser lapidada. Precisa ser moldada segundo o que Deus quer na vida de cada um. Glória a Deus. Aleluia. As coisas do passado passaram. Eis que tudo se fez novo. E o Senhor em nossa vida, Ele quer nos renovar mais e mais. O que nós éramos, éramos. O que nós somos, somos. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Amado e eterno Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua bênção, a Tua unção é manifesta no meio do Teu povo. Oh, Jesus amado, nesta hora, nós te pedimos que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações. Aleluia.
tirando, Senhor, de nosso meio, de nosso coração, aquela pedra. Tirando, ó Pai, aquela estola do inimigo. Tirando aquela capa, Senhor, que encobre e impede a tua bênção. Aleluia. Tirando aquela barra de ouro que está escondida, em nome do teu Filho amado. Aquelas moedas, ó Pai, que não nos pertencem, que elas sejam desfeitas, Senhor, em nome de Jesus. Todo as amarras, todos os empecilhos, ó Pai, tu conheces. Conforme foi dito na tua mensagem, que nós podemos esconder as coisas uns dos outros. Que eu possa esconder, Senhor, as minhas falhas, os meus erros, de toda uma igreja. Mas não posso esconder de ti, meu Pai. Porque tu és onisciente. Aleluia, Deus. Tu és onipresente. Tu estás, Senhor, até naquele lugar onde eu me encontro sozinho às vezes, no meu pensamento. Tu sondas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Tu sondas a nossa vida. Aleluia, Deus. E aos poucos tu vai nos moldando, Senhor, para que possamos nos encontrar contigo. Meu Deus. Oh, Pai amado, Aleluia. que a nossa vida possa ser uma carta aberta. Oh, Deus. Desde Candará. Porque se de ti, ó Pai, nós não podemos esconder nada, nós te pedimos, ó Pai, vem perdoar. Vem perdoar os erros do passado. Vem tirar essa capa, Pai. Em nome do teu Filho bendito, que possamos ser, ó Pai bendito e eterno, cristãos autênticos. Que possamos ser fiéis ao teu nome. Ó Pai amado, desembarca o nosso vaso, para que ele seja cheio do teu poder. Oh, bendito Deus, penetra, Senhor, em nossa vida. Visita o nosso lar, Senhor. Ó Deus, molda-nos ao falar com nossos familiares, ao repreender nossos filhos. Aonde quer que nós estejamos, ó Pai, que sejamos uma luz para iluminar. Porque Tu estás aqui em nosso meio, Pai amado. Tu estás pronto a abençoar. Tu estás pronto a derramar a Tua bênção e do Teu poder. E nós podemos sentir o mover do Teu Espírito, Pai. Podemos sentir a Tua glória nesse lugar. E nós sabemos, ó Pai, que Tu manifestas a Tua presença. E toda nuvem de dúvida é dissipada. Tudo aquilo que não vem, Senhor, de acordo com a Tua palavra, é desfeito.
porque Tu operas em nosso meio, Pai. Aleluia, Senhor. Tu manifesta da Tua presença, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Senhor amado. Aleluia, Senhor. A palavra foi dita, Senhor. Senhor, eu creio, Pai amado, que nesse momento, Senhor, todos aqueles, Pai, que tinham algum empecilho de chegar na Tua presença, Senhor, ó Deus, confessaram, Senhor, e o Senhor fala na Tua palavra, Pai, se nós tivemos algum pecado, nós confessamos, Senhor, nós arrependemos, Pai, nós seríamos perdoados, Senhor. E eu creio que nesse momento, Senhor, aleluia, Pai, estamos livres, Pai, para chegar à Tua presença, Senhor. Estamos livres, Pai, para dizer que o Senhor é Pai, meu Deus. Oh, Senhor, nesse momento, Senhor, sejamos nós que nem aquele filho, Pai, que um dia saiu da Tua casa, Senhor, saiu de casa, Senhor, querendo fazer as coisas lá fora que o mundo oferecia, Senhor, que ele achava que era bom, que achava que era melhor, Senhor, mas que, Senhor, depende, ao contrário dos dias, Senhor, essa pessoa voltou, Senhor. Voltou arrependida, Senhor, porque lá fora, Senhor, depois que acabou, Pai, o seu dinheiro, depois que acabou, Pai, a sua alegria, Senhor, ele estava comendo comida dos porcos, Senhor. Senhor, ele levou o seu pensamento, Senhor, e disse que na casa do meu Pai, aleluia, até os empregados comiam melhor, aleluia, Senhor. Então, Senhor, ele se arrependeu, Pai, e voltou para a casa do Pai, aleluia. E o Pai, percebendo ele de longe, aleluia, percebendo ele de longe arrependido, o Pai calçou uma sandália em seus pés, aleluia. O Pai colocou um anel em seu dedo, aleluia. E o Pai se alegrou, aleluia, e falou: meu filho amado, o meu filho que eu tinha perdido, ele voltou, aleluia. E nesse momento, Senhor, esses são os Teus filhos, Pai. Esses Teus filhos, Pai, que um dia saíram da Tua presença, Pai. Um dia foram buscar algo lá fora, Senhor. Mas voltaram, Senhor, para a Tua casa, Jesus. E creio, Senhor, arrependido, Senhor. E creio, Senhor. E creio, Senhor. E creio, Pai, pensando nunca mais, Senhor. Nunca mais eu saio da casa do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus.